Sabe que tem países que acreditam que a Natura é do país. Então, por exemplo, na Argentina a gente é líder absoluto e os argentinos acreditam que a Natura é argentina. É uma curiosidade que acontece quando a gente viaja pela presença forte que a marca tem em muitos países. Tecnologia é meio, ela não é fim. Por muitas vezes, os varejistas, né, a gente se ilude, nossa, tem uma tecnologia nova, eu quero implementar. Ela precisa ter uma causa, ela precisa estar a serviço, ela precisa estar a propósito do DNA daquela marca e do que aquela marca se propõe a fazer e a vender, porque senão fica sem sentido. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PDV, nosso pod do varejo aqui na Lynx. Nosso objetivo é sempre trazer conteúdo relevante para você que é varejista, poder ter inspiração para operar o seu negócio, aprender a história com quem sabe fazer. E hoje aqui a gente tem uma convidada super especial, de uma empresa super especial, que tem uma história incrível para contar, uma história de mais de 54 anos, que eu tenho certeza que é querida de muita gente aí que está escutando a gente, que é a Natura. Hoje estamos aqui com a Paula Andrade, vice-presidente de varejo da Natura &Co. Então vamos bater um papo aqui sobre toda essa expansão que a Natura fez dentro do varejo físico, sobre para onde a Natura está indo e o que a gente está vendo de tendência aí no nosso futuro do varejo. Então vai ser super bacana, muito rico. Paula, muito obrigado por estar aqui. Tiago, um Seja muito, prazer. muito bem-vinda. Obrigada, Tiago, um prazer estar aqui com você, um prazer estar na Lynx, né, o nosso parceiro aí de longa estrada junto à Natura. Que legal. Paula, bem, aqui é um papo bem descontraído, a ideia é entender não só a Natura, mas também a Paula, quem você é, se apresenta pra gente, fala um pouco do teu histórico de carreira, como você vai parar lá na Natura, quanto tempo tá na Natura. Muito bacana. Bom, eu acabei de completar 5 anos de Natura, então estou super orgulhosa por esse marco. É um marco para mim também e é um marco do varejo da Natura, juntos, né? Então caminhamos juntos, varejo e eu. Bom, eu sou a primeira mãe do Gabriel, tenho um filho de 10 anos. Que está em Curitiba hoje, inclusive passeando, terminando as férias. Eu sou uma varejista quase nata também, então não só sempre gostei de criação de roupa, eu comecei assim, criação de roupas na infância. Aí fiz engenharia civil, trabalhei como engenheira e depois eu voltei para o varejo, iniciando um programa de trainee de uma empresa 100% de varejo. E aí fiz minha carreira inteira em várias áreas, vários projetos, fui inclusive RH, que pouca gente sabe, e depois me juntando à Natura em 2018 para iniciar uma jornada linda que era fazer a multicanalidade, a omnicanalidade da Natura a partir também de pontos de loja. E aí tem uma história que eu adoro contar da Natura, que a Natura iniciou a sua jornada numa loja. Então, quando o Luiz Seabra iniciou a jornada da Natura, né, o Bem-Estar Bem, então toda a consultoria era a partir de um ponto de vendas. E a gente volta forte para essa jornada em 2016, que aí, ao longo desse pod, eu vou contar para vocês. Que legal. Então vamos começar pelo começo, né? Vamos começar um pouquinho a entender essa jornada na Natura, como é que a empresa se formou, quais são os grandes valores da Natura, porque, na minha opinião pessoal, a Natura é uma das marcas brasileiras que mais tem um propósito claro, que é uma grande tendência, inclusive para todo mundo que está começando um negócio de varejo ou está escutando aqui já trabalha um negócio de varejo, a gente tem claramente uma preferência pelo propósito, principalmente das novas gerações. A geração Z defendendo bastante, ela quer saber quem a empresa é, o que ela defende. E a Natura é uma das empresas que tem isso desde o seu nascimento, né, da sua essência. Então Exatamente. conta pra gente um pouco a história da Natura, os valores da Natura e um pouquinho como se deu o crescimento da empresa. Bom, Tiago, a Natura, como eu falei, nasce em 69. O Luiz Seabra, nosso fundador, ele inicia essa jornada da Natura olhando para o ser humano de forma integral. Então, a gente até hoje fala do bem-estar bem, que é o bem-estar com nós mesmos e o bem-estar com o planeta, com o mundo e no nosso entorno. E daí parte a experiência da cosmética. Então, o Luiz Seabra, ele fazia consultoria nas lojas e isso evoluiu porque a gente chama hoje de venda por relações, que é a venda a partir da consultoria de beleza Natura, que hoje abrange uma outra marca, que é a Avon, que eu já conto para vocês. Bom, essa jornada, ela
acontece e cresce muito no Brasil, né? Olhando não só o pilar da consultoria, mas de produto também. A gente tem muita tecnologia aportada para que nossos produtos sejam extremamente vegetais, naturais e que isso também impacte o meio ambiente de forma muito positiva. E hoje a gente fala, né, que inovação na Natura é inovação quando gera impacto positivo. Então, em 2012, a gente inicia uma jornada de uma aquisição de uma nova empresa de varejo, que é a Aesop. E por que uma empresa de varejo? Justamente, aí tinham duas iniciativas, né, dois olhares que eram uma empresa de varejo e uma empresa internacional. A Aesop, ela é australiana, com um footprint, né, com lojas no mundo como um todo. Depois, 2017, vem para o grupo também a The Body Shop, que hoje continua conosco, que também sediada em Londres. Uma história linda, né, feita pela Anita Roddick, que tem muita sinergia com os nossos fundadores, do ponto de vista de propósito, que é o que você está falando. Então, The Body Shop, ela fala de beleza totalmente livre desde que ela foi fundada em 76. Então ela não tinha nenhum tipo de estereótipo da beleza da mulher, ela é super feminista desde que ela nasceu, e também produtos veganos desde a sua origem, nunca testou em animais e por aí vai. E depois disso vem a Avon em 2020 para complementar o nosso portfólio de empresas, que também traz a consultoria de beleza como pilar central. Muito legal. E é uma história incrível, né? Eu acho que é um orgulho para todos nós aqui que somos brasileiros, a gente vê uma empresa brasileira comprando empresas internacionais e que são referências, né? Como a Sem The Body dúvida. Shop, por exemplo. Então, que legal. E então, me conta um pouquinho, vocês têm um processo um pouco inverso, né? Porque vocês nasceram na multicanalidade, aprenderam a trabalhar esse mundo descentralizado, várias revendedoras ao mesmo tempo, e vocês foram para montar loja física, o que deve ser um grande desafio de como fazer isso da melhor forma possível e tentar atender os consumidores. Então, conta primeiro para a gente como é que foi fazer esse processo, que você inclusive liderou, e para mim tem uma das histórias mais bonitas de expansão Obrigada. aqui no Brasil. Então, a gente estava conversando um pouco isso aqui antes de começar o podcast. Me conta um pouco essa história e depois eu vou te perguntar sobre a digitalização. Bacana. Bom, a história da Natura, na aquisição de outros canais, né, da complementariedade da venda por relações, começou em 2012, com uma jornada de e-commerce, na verdade, né? Então, depois, 2016, vieram as lojas físicas. Então, no início, tinha-se realmente muita dúvida, né, de qual seria o caminho de loja física para a Natura, mas isso se consolidou exatamente com uma necessidade do consumidor através do canal de preferência dele. E isso trouxe não só um aumento de abrangência da marca, não só no país, mas na América Latina, como isso trouxe para a consultora um lugar onde ela pudesse enviar os consumidores delas para que eles pudessem experimentar os produtos. E aí, Thiago, tem uma coisa muito bacana que foi o início do varejo, que nós partimos de dois lugares, né? As lojas próprias que nós temos, que são lojas de muita experiência, que têm um posicionamento importante nos diferentes locais, né? Não só do Brasil, mas da América Latina, como as lojas das consultoras. Então, lembrando que a consultoria, nós fomentamos o empreendedorismo. Então, quando essa consultora ela cresce, né, na sua carreira, na sua jornada de consultoria, ela pode ter uma loja física. E aí nasceu as lojas do Aqui Tem Natura, que a gente chama, que inicialmente era um portfólio da Natura com outras marcas de beleza, e hoje a gente consolidou que são só marcas da Natura dentro dessas lojas, mais de 700 lojas espalhadas pelo nosso Brasil. E aí a gente falando quase de 1.000 na América Latina também. Então, pelo que eu entendi, a revendedora ela fez parte dessa expansão física que a Natura fez. Exatamente, a consultora ela ainda faz parte da nossa expansão física. Então nós temos dois modelos, né? A gente é um programa de franquia pela consultora. Então a entrada, né, de obter uma loja, que no nosso mundo de varejo é uma franquia tradicional, a gente fala que a consultora ela entra nessa rede para ter uma loja, e elas são muito felizes, né? Nosso índice de engajamento
das consultoras que têm loja é altíssimo, e nós temos as lojas físicas próprias, né, que são lojas de muita experimentação, são lojas que a gente, né, consegue ter muito mais ferramentas digitais para o consumidor, porque elas têm um engajamento com a marca e toda a experimentação de produto aportada lá. Que legal. Isso então deve ter sido um processo de inclusão, de empreendedorismo muito grande, né? Porque você treinar a revendedora para poder ter um negócio maior, porque a revendedora por si só já é um negócio. Mas ter um Exato. negócio maior, com mais compromisso, compromisso de pagar aluguel da loja, compromisso de pagar toda a infraestrutura, deve ter sido um processo super interessante. Vocês têm algum programa de capacitação? Como é que funciona? A gente tem um programa de capacitação muito robusto que é justamente para ajudar as nossas consultoras a virarem empresárias de beleza. Então, a gente tem não só toda a parte de varejo, né, entender sobre portfólio, recorte do que ela compra, do que ela coloca na loja, da atuação mesmo no ponto de venda, mas também de educação financeira. Então, só para dar um pouco aqui de cor no que a gente está falando, ano passado, e aí nós chamamos de consultoras todas, tá? Tanto as empresárias quanto as consultoras de beleza que não têm loja. Nós tivemos mais de 85 mil consultoras que fizeram, por exemplo, curso de educação financeira na nossa rede. Então, a gente vem melhorando não só o nosso portfólio de serviços digitais, mas também toda a parte de educação da rede, que, de novo, está aliado ao nosso propósito, que é gerar impacto positivo para essa rede como um todo. Que legal, parabéns, Paulo. E tem uma coisa que é uma curiosidade minha, existe no varejo um tema chamado Halo Effect, que é esse efeito áurea. O efeito Uhum. áurea seria ao abrir a loja física, o fluxo de compra, seja na revenda, seja no online, ele cresce. Porque uma das coisas que a gente tem muito clara hoje dentro do varejo é que a loja física é uma das melhores maneiras de fazer branding, de falar que a marca Exato. existe, de falar quem você é, de mostrar os teus valores. Você fez uma expansão muito rápida, né, no varejo físico. Deu para perceber o valor que as lojas trouxeram para os outros canais, seja para o canal digital, seja para o canal de revenda porta a porta? Sem dúvida, como você falou, a loja física, ela também ajuda não só no aumento, né, de conhecimento da marca e produto, mas também no marketing, né, que são lojas que estão lá a serviço das consultoras e dos nossos clientes. Eu acho que um dos pontos muito positivos é que o cliente que ele é de varejo, de loja, ele não concorre com o cliente da consultora. E se a consultora tem um cliente, ela pode enviar esse cliente da loja sem perder o link com ela. Então, toda a parte humana a gente chama na loja também dos nossos consultores, eles são ultra capacitados para que essa história do cliente, caso seja o mesmo, de como endereçar a venda para os diferentes canais. E sim, a gente vê um aumento, né, do que a gente chama de equity da marca, de poder de alcance da marca, quando a gente abre um ponto físico, sem canibalizar, obviamente, a consultora, porque ela está no centro das nossas decisões. Então, a venda por relações, seja ela no ponto físico, online, em loja, é o nosso eixo central de como a gente faz negócio na Natura. Uma coisa que é super interessante e a gente tem percebido com frequência em conversas com nossos clientes e observando é exatamente isso. Assim, sempre tem um receio muito grande na expansão de novos canais, por um canal competir com o outro, será que vai atrapalhar? Mas em 100% das vezes a história que a gente vê se repetir é sempre as mesmas. Na verdade, ajuda. O pessoal que achava, nossa, isso vai competir comigo, fortalece a venda, porque quanto mais brand equity ou quanto mais pessoas enxergam a marca, mais você vende, mais a marca é lembrada, mais tem chance de você ter um produto mais relevante para ser vendido. Então é um pouco interessante ver isso provado na história de vocês também na Natura. Que legal. Exatamente. E Paulo, eu queria perguntar sobre digitalização. A gente teve no Brasil, aqui durante a pandemia, né, a gente teve de 3 a 5 anos de crescimento em digitalização. Para quem está escutando a gente ter ideia, a gente saiu de mais ou menos 4% que o varejo era digitalizado em 2019 e a gente termina 2022 com 12,4% de digitalização. A gente deve terminar 2023 com 13% do nosso varejo digitalizado. Os Estados Unidos, para ter referência, está em 15%.
Então, quando a gente escutava, isso coisa que só acontece lá fora, não acontece no Brasil, se acelerou bastante. E a América Latina, inclusive, é o primeiro lugar nos últimos 5 anos do país que mais cresce o seu digital. Como é que foi isso na Natura, esse crescimento do digital para vocês? Hoje já é um canal relevante? Ótima pergunta, Thiago. É um canal super relevante e eu acho que até é bem importante, né, falar do conceito de digitalização, porque muitas vezes a gente pensa em digitalização como o comércio eletrônico em si. Mas hoje, por exemplo, nós temos diferentes ferramentas digitais para as nossas consultoras, para que elas consigam ter uma maior facilidade no fechamento da venda na ponta, assim como maior produtividade também. Então, também para dar aqui um pouco de cor nos números, nós tivemos em 2022 mais de 1,5 milhão de lojas digitais das consultoras. Assim como a gente tem diversas ferramentas e dentre as mais importantes, por exemplo, a revista interativa digital, onde elas compartilham essa revista com seus consumidores e tem o carrinho que eles podem fechar as compras, por exemplo, assim como a gente tem um lugar no aplicativo que se chama Minha Divulgação, onde elas têm, por exemplo, desde conteúdo de fotos, de marketing, até o que a gente chama de teclado digital da Natura, são sugestões de textos para interagir com os seus clientes. E isso a gente afere os resultados que traz uma produtividade muito maior para a consultora. E por fim, o que a gente quer é que ela tenha, que ela tenha mais, mais venda, né, do que ela teria anteriormente. Então, ela fazendo mais negócio, ela prosperando, isso traz para a gente não só, né, receita, mas como impacto positivo que a gente chama nas relações dela com seus clientes. Que bacana. Esse processo de digitalização também é o que eu acho interessante que sempre a revendedora está no centro das decisões, né? Então, não só a loja Exatamente. física, mas também um processo de digitalização também aconteceu para elas e com elas. Então, Isso. super interessante. Fala um pouco da expansão internacional, da Natura pra gente, porque a Natura começou a romper as fronteiras aqui do Brasil. Você já falou das aquisições que foram feitas, até gerou muito aprendizado até para operar, pelo que eu entendi, outros canais. Me fala como é que está a presença da Natura na América Latina, existe outro país que a Natura está focando nesse momento? Explica um pouco mais sobre a internacionalização da Natura pra gente. Olha, Thiago, é um orgulho, né, ver uma empresa brasileira como a Natura, ela é líder na América Latina no mercado de cosméticos e cuidados pessoais, e a gente opera em mais de 10 países na América Latina, assim como fora da nossa região, não só com as outras marcas The Body Shop, mas Natura. A gente tem presença nos Estados Unidos, de forma super digital, a gente vende só de forma digital, a gente tem presença na Europa, na França, e temos presença na Malásia com todos os canais, um mercado parecido com o nosso, onde a gente tem o social selling, tem loja e tem também o comércio eletrônico. Então, a Natura, a gente tem fomentado nos últimos anos essa expansão geográfica, seja por marcas, aquisição de marcas, seja também pela própria Natura ter uma presença mais global. Que bacana. E na América Latina, a gente, como Natura, já é forte a presença? Tiago, é impressionante. Sabe que tem países que acreditam que a Natura é do país. Então, por exemplo, na Argentina a gente é líder absoluto e os argentinos acreditam que a Natura é argentina. É uma Caramba, curiosidade que que acontece quando a legal. gente viaja, pela presença forte que a marca tem em muitos países. Então, Argentina, Chile, México, Colômbia, Peru, são países onde a gente tem uma presença muito forte, principalmente pela venda por relações, mas também agora crescendo os outros canais. Então, você me falou da expansão de varejo, e a gente faz expansão de varejo também nos outros países. No Chile, a gente fecha o ano temos 18 lojas já no Chile. Então, fechando aí com mais de 15 operações já. Nesses outros países, existe a revendedora também ou é mais a loja? Não, nos outros países, assim, o nosso canal central e o modelo de expansão até 2012, eu diria, era a venda por relações. Então, né, que é o nosso pilar central, é onde a gente conhece profundamente o modelo de operar aliado à digitalização. Então, é importante contextualizar que a nossa venda por relações ela tem se transformado cada vez mais no social selling, que seja a venda
por digital, onde eu envio a revista e envio ali toda a dinâmica, seja pela apropriação das lojas digitais das consultoras. E isso tem se dado em todos os países. Então, a venda por relações é central, que é a revista, é o catálogo, né? Mas sim também uma expansão digital importante. Então, também para dar aqui cor, a Argentina só tem revista digital, ela não tem revista física mais, e a gente tem o crescimento. Quando a gente olha um país, a gente tem o crescimento dos outros canais para complementar essa venda de forma bastante estratégica, né? Então, onde a gente coloca loja própria, onde a gente coloca franquia, onde a gente tem e-commerce, CN e-commerce, tudo isso acontece em todos os países onde operamos. Que legal. O Paulo, e sobre uma parte que eu acho primordial, assim, da história da Natura, e eu comecei o nosso podcast falando disso, é essa parte de propósito. Claramente, para dar um pouco de dado aqui para o pessoal, a gente já tem da geração Z, 54% da geração Z dizendo que compra com seus valores em mente. Ela não compra só pelo produto, não basta mais você ter um produto bom, precisa você ser uma empresa genuinamente boa, genuinamente alinhada com os valores das pessoas. E a gente imagina que isso vai para os próximos anos ser cada vez mais relevante. O Brasil ainda não faz muito isso, a gente não tem muitas marcas posicionando e defendendo qual é o seu propósito e por que elas existem, alguma coisa que vá além do produto. E a Natura já nasceu com isso e isso é uma grande tendência. Eu acho que vocês têm muito a ensinar pra gente sobre isso na história de vocês. E aí, me conta um pouquinho se você enxerga e se você vê isso fazendo diferença no dia a dia de vocês na Natura, porque vocês vivem isso há muito tempo. Me fala como é que é esse propósito dentro das pessoas, se é mais fácil engajar, se é mais fácil reter por ter esse propósito claro, e um pouquinho do esforço que vocês fazem para transmitir esse propósito para os consumidores, se esse propósito é percebido. Tiago, uma excelente pergunta. E sim, nós temos um engajamento super alto de todos os nossos, não só colaboradores, mas de toda a nossa rede no entorno, seja das consultoras, de fornecedores, de parceiros, como vocês, por causa do nosso propósito. Não só, né, a gente falando das consultoras, como eu falei, de crescer e gerar renda para elas de forma efetiva. Então, a gente mede a renda das consultoras, tá, Tiago? Nós temos um indicador, o IDH, que é análogo ao indicador da ONU, onde nós medimos a melhoria da renda da consultora. Então, no nosso compromisso também, em 2030, a gente coloca a renda digna para todos, é um compromisso público que a gente tem, assim como a gente fala da floresta amazônica, que é o nosso grande ativo brasileiro, onde nós fazemos o comércio justo e a gente tem vários selos, né? O EBT, nós somos uma empresa do sistema B, e todo ano a gente, né, nos anos, né, que são de certificação, a gente faz as certificações justamente para a gente também subir a régua de sustentabilidade, para a gente também se direcionar internamente do que mais a gente pode fazer. E eu acho que uma das questões mais legais da Natura é que a área, muita gente me pergunta assim, puxa, mas a área de sustentabilidade é enorme na Natura? Não, porque sustentabilidade, ela vai em todos os negócios, isso faz parte das nossas decisões no dia a dia. Então, tudo que a gente faz, a gente pensa como um dos pilares, como algum dos pilares de sustentabilidade pode estar inserido naquele negócio. E caso não esteja de acordo com o que a gente, né, com os nossos compromissos, a gente deixa de fazer negócio por conta disso. Então, nós, né, não só os executivos, mas todas as pessoas que cercam já conhecem os nossos processos e que isso é disseminado em absolutamente tudo que a gente faz, na forma de fazer negócio. Acho que isso é o grande diferencial, talvez, da Natura. Não, e o que eu acho legal é que você já explicou aqui pra gente, mas eu vou falar de uma experiência própria minha, que vocês têm as lojas de experiência e vocês têm as lojas que são mais focadas na transação, na venda, e a loja de experiência ela posiciona a marca, ela gera branding, etc. E uma dessas lojas de experiências de vocês é a loja da Oscar Freire aqui em São Paulo, Isso. que eu já fui, visitei e é um baita aula de storytelling. Você consegue ver a essência da marca, você consegue ver o que a marca faz pelo ambiente, você consegue ver em cada detalhe a preocupação
que a marca teve de passar essa mensagem de preocupação com sustentabilidade. Então, para quem gosta de varejo, quem estiver aqui por São Paulo, passe na Natura do Oscar Freire, que vocês vão ver esse cuidado e também a experimentação dos produtos. O incentivo que vocês dão a pessoa a tocar, a testar, a usar, a falar qual é o melhor produto para você. Então, de verdade, ser consultivo. E aí, aproveitando isso, eu queria falar um pouquinho sobre experiência. Legal. A gente fala muito no varejo que cada vez mais a gente tem que focar em ser experiência de compra, em ser algo a mais. Eu sou uma das pessoas que defendo muito que a gente está indo para uma sigla que é um nome bonito em inglês chamado retailment, que é o varejo com entretenimento. O retail vem de varejo, o ment vem de entertainment. E quem defende o retailment fala que a compra é uma consequência de uma venda que gere educação e interta o cliente. Conta um pouquinho o que é que vocês hoje estão preocupados e que vocês fazem para aumentar a experiência do cliente nessas lojas de experiência, por exemplo, que vocês têm. Muito bacana, Thiago. Bom, a Oscar Freire ela nasceu justamente de um desejo de ampliar a experiência para o consumidor. Então, uma das questões, né, da Natura, quando a gente falava da venda por relações, é que tem uma camada de consumidores que não via o nosso produto, né? Então, qual é o portfólio da Natura? Onde eu experimento? E as lojas físicas nasceram com esse olhar e essa entrega para o nosso consumidor. Então, a gente tem, e aí, entre os números, as inúmeras experiências que a gente tem, óculos virtual, que leva a gente para a Amazônia. Puxa, aliás, é uma experiência incrível da Natura, que é visitar as comunidades, as cooperativas com as quais nós fazemos o comércio justo, nós compramos os ativos e a gente ajuda a manter mais de 2 milhões de hectares de floresta em pé. Então, isso faz parte do nosso DNA. E a gente leva o consumidor para a Amazônia, desde o nosso storytelling, como você falou, que estão nas paredes, com óculos visual, e aí a experimentação de produto. Então, nós temos, por exemplo, um device que mostra o nível de hidratação da pele. E a gente conecta isso com os nossos ativos. Então, castanha tem um poder de hidratação mais profundo. A gente tem outros que podem fazer uma regeneração da pele, e por aí vai. Além disso, acho que o device, né, que a gente chama mais novo que a gente tem em lojas, é um que fala dos danos dos cabelos. Então, a gente usa inteligência artificial, muito dado. A gente usou mais de 18 mil imagens avaliadas por cientistas para poder fazer um diagnóstico capilar para o consumidor e oferecer o nosso produto, que é altamente tecnológico. Então, vale aqui falar que a Natura não só faz muito comércio justo, né? A gente fala dos ativos amazônicos, como a gente tem um laboratório incrível, muita tecnologia aportada, muita ciência de dados, muitos engenheiros de dados para produzir o produto e essa experiência aliada para o consumidor, para que ele tenha, né, o diagnóstico, a consultoria que lá atrás o Luiz Seabra fazia, mas com muito mais dado e com muito mais benefício final para o consumidor. E o que eu gostei é que funciona mesmo, tá, pessoal? Eu fui lá na Oscar Freire com um grupo de varejistas. E brasileiro é muito interessante, né? Porque a gente fica querendo provar que o negócio não funciona. Quer pegar alguma quer coisa. pegar, quer Isso testar é e nosso. etc. É típico nosso, assim. Eu lembro que eu levei... Eu faço esses grupos de ida NRF, que é poder levar varejista para lá. Eu lembro quando, em 2017, surgiu a Amazon Go. A Amazon Go é uma loja autônoma, para quem não conhece, que você tem várias câmeras filmando ali e você simplesmente pega o que você quer e vai embora. Isso. O nosso papel na loja, entraram 50 brasileiros, o nosso desafio era ver se a gente conseguia burlar o sistema. Era ver, cada um pegava um negócio, passava pro outro, que colocava no bolso e etc. E ele sempre cobrava a pessoa certa que saiu com o produto. A gente fez, cara, como é que pode? Se bem que tinha uma hora que o produto ia pro VAR. Demorava uns 50 minutos para ser cobrado. Eu acho que ele falava, nossa, agora não dá para saber. Aí ele devia colocar para alguém olhar no detalhe esse negócio e falar, não, foi ele que saiu. Porque a gente tentou de tudo, todo mundo que saiu com o produto, mesmo passando por dentro da camisa, etc, foi cobrado. E não foi diferente. Eu levei um grupo de varejistas para a Natura
Foi lá que eu descobri que minha pele era seca, inclusive estava com Olha. hidratação de 42%. Eu disse, isso deve ser bom. Ela disse, não, esse 42% é bem seca, tá? O corpo é feito majoritariamente de água, você tá mal. E aí eu fui, coloquei um creme da Natura, testei de novo, 68. Eu disse, cara, o negócio Perfeito. funciona. Mas muito bacana. Depois eu lavei minha mão, deu 99. Então, pegou toda a água Muito que tava lá. bacana. Mas eu tenho uma última pergunta. A gente falou muito de digitalização, a gente falou do que vocês estão fazendo, dessas mudanças, e eu queria falar um pouco sobre o futuro. Para onde vocês estão olhando? Para onde você acha que essas mudanças estão indo? E se tem alguma mudança recente de comportamento de consumo nesses últimos 3, 4 anos que a gente teve de pandemia, que a gente falou que muita coisa acelerou, mudou, que você poderia compartilhar para a gente que você percebeu? E se pudesse juntar isso a uma visão de futuro que você fala, tem alguma coisa que vocês estão olhando para o futuro, algum projeto que vocês acham interessante para o varejo resolver? Vocês estão vendo alguma coisa de omnicanalidade, por exemplo, nesse momento? Fala um pouquinho para a gente disso. Sim, bom, Thiago, acho que a pandemia acelerou a digitalização, então você falou os dados do Brasil, os dados do mundo, e isso veio para ficar, então, de novo, né, a gente tem que olhar essa omnicanalidade que a gente chama, a digitalização, não só pelo comércio eletrônico, porque muitas vezes a gente vê assim, o comércio eletrônico decresceu em determinado mês, mas as ferramentas digitais e o comércio pela digitalização, isso veio para ficar e para acelerar, porque isso tem não só uma facilidade, né, para o cliente se encontra de escolher antes de chegar num ponto de vendas ou de aliar, né, uma determinada necessidade, vontade com uma experimentação. E eu acredito que o que fará ainda muita diferença dentro desse chapéu de omnicanalidade vai ser a interação humana, mas a interação humana muito mais preparada, né? Então, como a gente aporta conhecimento para os nossos, né, e aí falando da Natura especificamente para os nossos consultores, através de muito conteúdo digital, através de ferramentas digitais, mas que tem uma importância, né, do carinho, do cuidado, do acolhimento que nós fazemos em loja. Então, isso é uma tendência. Nós vemos muitos indicadores, então a gente tem um NPS de loja muito alto e uma fidelização importante dos clientes pela interação humana, pelo conhecimento do produto e com muita ciência e tecnologia por trás. Então, é quase que uma tecnologia transparente, né, invisível, que ela está ali muito aportada em conhecimento, em produto, em ferramentas, mas que faz essa jornada muito soft, muito fluida, para que o cliente se abasteça, né, de conteúdo, de produto, da melhor forma, com a melhor experiência possível. Então, a minha crença é que essa jornada muito fluida e cada vez mais fluida, mais rápida, como pagamento, né, quase invisível, isso não só é uma tendência, mas como veio para evoluir e ficar em todos os pontos de contato dos nossos consumidores. Paula, você falou um assunto que realmente eu acredito bastante, eu queria enfatizar, assim, a tecnologia, ela não é um canal, Exato. ela vai muito além, né, nessa mudança de comportamento. E eu brinco que uma venda omnichannel, que a gente fala, não precisa de tecnologia nenhuma, porque uma venda que a vendedora está dentro da loja, está se comunicando com o seu cliente via WhatsApp, manda um link de pagamento, ele faz o pagamento e ela entrega o produto para o cliente, é uma venda omnichannel. Sem Então não dúvida. precisa ter uma grande tecnologia embarcada por trás para fazer isso acontecer. O Omnichannel é muito mais um mindset, que não é fácil, inclusive. Já passei por diversas implantações Omni, vejo cada vez mais marcas pensando como atingir o seu cliente fora da loja, porque eu sei que isso não é a verdade para a Natura. A gente já em outro momento chegou a conversar sobre isso, que eu fiquei impressionado porque a Natura também mede fluxo e o fluxo da Natura das lojas estão crescendo ano após ano. Mas não é uma tendência do mercado. A gente vem dentro do mercado nos últimos 10 anos, fluxo de loja cai 10% ano após ano. A venda continua crescendo, mas porque mudou como o consumidor compra. Hoje o consumidor ele pesquisa muito mais online e ele vem na loja na hora que ele quer comprar. Então eu falei para vocês aqui nesse podcast que 12,4% da venda brasileira já é digitalizada.
Mas a gente tem 88% aí quase que é físico e vai continuar majoritariamente sendo físico. Mas a grande mudança é que a pesquisa é digital. Então você usar o digital para treinar, o digital para chegar até o seu cliente é extremamente importante, vai muito além da venda que o canal gera. Porque hoje o consumidor ele compra de maneira que a gente chama direcionada. Antes você queria comprar um produto, vamos dizer um creme para mão, você entrava em 4 ou 5 lojas que vendiam aquele um creme para mão para testar, para entender, para decidir o que você ia comprar. Hoje, cada vez mais, são mais jornadas de compra, mas mais curtas. A pessoa vai onde ela gosta. Ele já vai direto na Natura e compra aquele creme para mão que ela gosta, que ela sabe, que ela já viu, que ela aprendeu online. Então, cada vez mais a gente vê essa influência do digital dentro do mundo físico. A Deloitte traz um dado para a gente que 82% de tudo que é vendido no varejo físico é influenciado pelo digital de alguma forma. Então, fica para todo mundo aqui que é muito mais do que a venda ou a tecnologia em si. Eu acho que é uma questão de mentalidade, é importante estar presente, é importante usar a tecnologia para melhor atender. Então, foi super interessante isso que você me falou pela Argentina, que a Argentina só está com revista digital agora, por exemplo, Exato. que eu acho que é uma baita mudança de comportamento, né? Você pensar Enorme. que isso aconteceria e as pessoas se dando bem com isso. Então, a gente tem muita mudança, mas eu acho que o principal dentro do varejo é que a essência não muda. O que a Exato. gente faz, o carinho, o cuidado com o cliente, o produto, o cuidado com as pessoas que atendem o cliente, tudo isso vai continuar relevante por anos e anos, com inteligência artificial, sem inteligência artificial, isso vai ser um grande foco. Paulo, eu queria agradecer demais, a gente podia ficar aqui horas e horas falando, Obrigada. mas eu queria que você desse uma mensagem final aqui pra gente, lembrando que tem muita gente aqui que vive do varejo assistindo a gente. Do que você acha que é mais importante para o varejo hoje? Assim, se você tivesse que falar uma coisa, o que o pessoal precisa focar? Olha, Thiago, bom, primeiro, como eu falei, eu realmente acredito que o pilar humano, ele continua sendo central. A gente falava disso lá atrás e a gente fala ainda disso, mas de uma outra forma. A gente sabe, né, que os números de turnover de pessoas que trabalham no varejo é alto, né, seja no Brasil, seja no mundo. Como transformar, né, o varejo numa carreira, ou um início de carreira para muitos brasileiros, para muitas pessoas, não só aqui, mas ao redor do mundo. E tecnologia é meio, ela não é fim. Por muitas vezes, os varejistas, né, a gente se ilude, nossa, tem uma tecnologia nova, eu quero implementar. Ela precisa ter uma causa, ela precisa estar a serviço, ela precisa estar a propósito do DNA daquela marca e do que aquela marca se propõe a fazer e a vender, porque senão fica sem sentido. Então, o crescimento, né, do disponível de tecnologia, felizmente, tem sido exponencial. Agora, a escolha de adoção de uma determinada tecnologia é isso que faz a diferença para os varejistas. Então, pensar de forma estratégica, testar, entender, né, como aquele consumidor usou, a história do UX aportado, isso é o que vai fazer diferença, é o que faz diferença para os grandes varejistas daqui para frente. Excelente, que aula, Paula. Muito, muito obrigado. Queria agradecer para a Natura, você por estar aqui. Parabéns pela Obrigada, história Thiago. linda que vocês estão construindo e por levar o nome do Brasil aí para América Latina, para Malásia, para tanto lugar. Então, nossa, foi um prazer. E para todos vocês que estão aqui, sigam o nosso podcast do Varejo e saibam que ainda não terminou. A gente tem aqui o que a gente sempre faz com nossos convidados no final, que é uma parte mais divertida, que é a nossa roleta do varejo. Nem eu, nem a Paula, a gente sabe onde vai dar esse negócio aqui. Então eu queria chamar aí a produção, a roleta do varejo, para a gente ter uma brincadeira final aqui com a Paula e pedir e explorar um pouco mais essa cabeça varejista que ela tem com tanta coisa. Então coloca aí na tela nossa roleta do varejo. Vamos lá. Vamos ver onde vai cair. Opa, vitrine aberta. Vitrine aberta é um quadro que a gente fala da transparência radical. Paulo, qual é alguma coisa errada que você fez, que você aprendeu com esse erro, e você poderia compartilhar com a gente, assim, olha, isso daqui eu fui que realmente aprendi bastante, mas não era por aqui. Nossa, Thiago, foram muitos erros, né? Vamos, né, combinar, gente, porque para acertar a gente erra muito na carreira, na vida pessoal.
E acho que o importante é você, né, rapidamente aprender e se redirecionar. Puxa, dos muitos erros no varejo, acho que um erro clássico de varejista é colocar a loja em lugar errado. E, nossa, gente, eu não posso comentar porque está no meu portfólio de lojas ainda, mas fui buscar um ponto numa cidade super importante e fiz uma avaliação altamente errada da localização. E a gente fica lá, né, com o elefante branco, né? A gente precisa estar lá naquele local com ponto errado, a experiência, né? Não é que a experiência é errada, mas ela não está a serviço daquela localização. E a gente fica lá sofrendo, né, para dar certo, tentando, não, vai ter gente, né? Vai vir o público, então só para coroar, quando eu fui fazer a inauguração, porque quando a Natura começou, a gente não tinha 17 lojinhas, né, próprias, mais algumas iniciativas de consultora, e eu fui fazer a inauguração dessa loja. Eu sempre ia para todas, agora eu não consigo mais. E abriu a loja, ficou eu, o segurança do shopping, bom dia, bem-vindos à Natura, e não tinha absolutamente ninguém no corredor para entrar na loja, eu esperando, né, aquele boom de gente, e não necessariamente aconteceu isso. Então, é um erro clássico de varejista. Eu acho que fica aqui, para quem está pensando em empreender ou para quem está pensando em expandir, fica a mensagem, não é fácil. Não, e já tem Não é tecnologia para fácil. isso, né, Thiago? Já tem tecnologia pra Geolocalização, então hoje a gente tem mais ferramentas que podem ajudar a não errar tanto, mas vai errar ainda, né? Muito legal. Paula, muito obrigado. Obrigada Queria a você, agradecer a Thiago. todos vocês que escutaram aqui o nosso Muito podcast, viram o nosso podcast do Varejo até o final. Para quem está escutando no Spotify, saibam que a gente tem nosso episódio no YouTube, no LinkedIn. Sigam nossas redes sociais. Se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilhem. É nosso propósito como Links gerar conteúdo para o varejo brasileiro, para de verdade a gente ser a empresa que move o varejo brasileiro, gerando conteúdo super relevante como o de hoje aqui com a Paula, com essa aula que a gente teve sobre Natura, sobre propósito, sobre expansão, sobre para onde o varejo está indo e como incluir os canais de vendas, principalmente esse carinho com a revendedora que eles tiveram em pensar toda a expansão da empresa. Paula, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela aula. Obrigada, Thiago. Obrigada mesmo. Até a próxima e até logo a todos. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio do podcast do Varejo.